Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 14 horas e 30 minutos. E bom, o que já era complicado se complicou bastante, né? Vamos falar sobre isso. Bom, nós vimos na capa, né, que a famosa citação de César, então casado com Pompeia, né? Filha de Cneu Pompeu, autor da célebre frase: navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido de necessário, né? Não é are, necessário neste, e o ere não necessário neste. Acusaram Pompeia de ter traído, colocado a gaia no César. E ela falou que era inocente, e ele mesmo sabia que ela era inocente. Ele disse que essa não era a questão. Ela até poderia ser culpada. Isso não faria diferença. A questão é que a mulher de César não bastava ser honesta. Ela tinha que parecer honesta. Honrada era a palavra. Então, o que aconteceu é um exemplo clássico do princípio de César. A história oficial é que, devido às más condições de tempo, um avião contendo o ministro das Relações Exteriores do Irã e o presidente do país, Ibrahim Raisi, oficialmente fez um pouso forçado. Mas a história, eu estou falando às 14h30 horas de Brasília, coisas podem acontecer. Mas até agora, a história está cheia de furos. Como assim? Primeiro, era um comboio. Como é possível que um helicóptero de um comboio caia ou faça um pouso de emergência e os outros dois helicópteros nem vejam, nem saibam aonde isso aconteceu? Então é estranho, para dizer o mínimo. Muito estranho. Porque se tem 3 helicópteros em comboio, quer dizer que eles estão voando em linha. Como um cai e os outros 2 não veem, não sabem onde aconteceu, não existe GPS, GLONASS, sabe, não faz sentido. E bom, segundo as informações oficiais, o helicóptero não está se comunicando. Aí é outra questão. Porque vamos imaginar o seguinte: o helicóptero fez um pouso de emergência, os outros 2 helicópteros incrivelmente não viram, não sabem onde aconteceu, e o helicóptero onde está o presidente de um país e um dos ministros mais importantes, além do governador de estado, no caso do Azerbaijão Oriental, não tinha um rádio de comunicação. E o rádio de comunicação funciona independente do tempo. Então, aí seria que o helicóptero não fez um pouso de emergência, foi destruído? Ou a história não é verdadeira? Não que eu não acredite que alguma coisa muito grave não tenha acontecido, ou potencialmente acontecido. O que eu estou dizendo é que talvez o pior aconteceu e, bom, o Estado iraniano, o establishment, tenha mascarado um pouco as coisas. Como eu disse, são 14h30 e nós não temos todas as notícias. Então, o que eu digo, e aí mesmo se mais à frente notícias mais claras aparecerem, o que eu estou dizendo continua válido, é que a história é estranha. Se mais na frente se comprovar que realmente o avião fez um pouso de emergência, não sei o que, a história vai continuar estranha. Que como é que fez um pouso de emergência e não comunicou? Foi só um pouso. O rádio de comunicação não teria estragado, então era só comunicar.
O rádio de comunicação funciona independente do tempo. O helicóptero não, ele depende do tempo. Mas o rádio independe, o rádio continua funcionando. Então por que o rádio não mandou notícia? Isso, mesmo se não tiver acontecido nada, continua sendo muito estranho. Como é que os outros 2 helicópteros não viram? Você estava em comboio? Então a história está muito cheia de furos. E aí a gente volta ao que se disse sobre Pompeia. A mulher de César não basta ser honrada, ela tem que parecer honrada. Bom, então nós estamos falando uma desonradez. Mas quem seria desonrado o suficiente para causar algo grave a um helicóptero com o ministro das Relações Exteriores e o presidente da República Islâmica do Irã? Eu não preciso dizer para vocês quem, né? Acho que aqui a gente comenta geopolítica há bastante tempo. E, bom, não tem nenhum inocente aqui. Nós sabemos qual país. Ah, mas poderia ser os Estados Unidos, olha. Por que eu digo que não poderia? Por 2 motivos. Primeiro, que o presidente Biden aparentemente convocou uma reunião de emergência, saiu das férias. Reparem bem, houve uma série de acontecimentos catastróficos e o presidente não saiu de férias. Não saiu das férias, né? Dessa vez ele saiu. Não, vou fingir que não estou de férias e vamos conversar. Então é grave. Para que ele convocou uma reunião de emergência? Então, né? Como eu disse, independente do que as notícias mais à frente mostram, isso continua sendo grave. O presidente dos Estados Unidos da América convoca o Conselho de Relações Exteriores para uma conversa de emergência. E tá bom, a queda do helicóptero, um pouso de emergência, né? Com o presidente do Irã e o ministro das Relações Exteriores é um fato grave, mas não a ponto de uma reunião ser convocada pelo presidente dos Estados Unidos. Um mero pouso de emergência não seria suficiente para isso. Então talvez os americanos saibam de algo que nós não sabemos, ou, como eu acho mais provável, eles saibam o que eu creio que eles saibam, que o que houve foi um atentado. Se foi um atentado e não foram os Estados Unidos, porque se fosse, eles não precisavam convocar uma reunião. Ora, o atentado foi eles que provocaram. Então isso lança mais uma possibilidade de que o tal país, que vocês sabem qual, seja potencial responsável. Mas ele ser responsável ou não, incrivelmente não faz tanta diferença. É a diretiva de Pompeia, filha de Cneo Pompeu. Ela não precisa ser apenas inocente, ela tem que parecer inocente. E tudo que o Estado ilegítimo não parece agora é inocente. Então é sobre isso que nós vamos assentar a nossa análise. Eles não parecem inocentes. Eu vi um artigo muito interessante de um articulista que mora no Estado ilegítimo, comentando que o governo do crápula lá, né, Benjamin Netanyahu, está sob fortíssima pressão, porque os 2 ministros militares, pela primeira vez na história, se opuseram ao presidente. Estão pressionando o presidente sob um argumento que é válido. Não vou entrar na moral do argumento. O argumento é que o presidente não tem um plano. Então, o que acontece? O IDF entra em Gaza, limpa, né, o terreno, vamos colocar assim, nessas palavras, sai e aí o espanhol, para a palavra nunca, volta. Porque eles não têm um plano. Nem de limpeza, nem de ocupação, simplesmente não existe um plano. E os 2 ministros militares da defesa e da segurança
ambos generais, reformados, né? Mas generais, pressionaram fortemente o Netanyahu a ter um plano. Mas por que o Netanyahu não pode ter um plano? Porque o governo, e portanto a cabeça dele, depende do apoio dos judeus ultra-ortodoxos, que querem a construção do terceiro templo. E exige a limpeza étnica completa de Gaza e da Palestina inteira. E se ele fizer isso, um apoio internacional ao Estado ilegítimo, que já está no seu mínimo histórico de todos os tempos, está se resumindo aos fraudiqueiros do Ocidente, Estados Unidos, Canadá. Alguns países estão pulando fora, falando em reconhecer, ou mesmo reconhecendo o Estado palestino e tal. A pressão sobre eles nunca teve tão grande, o Estado ilegítimo nunca teve uma popularidade tão baixa no mundo. Então tem uma pressão altíssima do planeta em cima deles. As constantes falas de rabinos, de soldados, os vídeos, nada disso ajuda, pelo contrário, só faz ampliar a visão de que eles são monstros de vítimas. Eles conseguiram levar esse papel de vítima por 75 anos, 15 lustros, 7 décadas e meia. Vítimas, cara, eles ocupam, genocidam, roubam, pilham, expropriam, segregam e conseguiram a proeza de se passar por vítima por 75 anos. Sempre usando a estratégia de se atacar como Estado e se defender como religião. A qualquer crítica, eles usavam a carta mágica das vítimas do antissemitismo. Só que graças ao próprio Netanyahu, essa carta deixou de surtir efeito. Então, a situação internacional do Estado ilegítimo nunca foi tão, sabe, eu não sei nem um adjetivo para descrever a situação do Estado ilegítimo, mas vamos colocar frágil, tão frágil na sua sustentação, ou pelo menos na sustentação da legitimidade do Estado ilegítimo. Eles nunca foram tão questionados por tanta gente, em tantos lugares do mundo ao mesmo tempo, por pessoas, instituições, organizações, nações inteiras. Então a situação é terrível, internacional é terrível, terrível, terrível. Netanyahu jogou o país numa berlinda que era desnecessária. O Estado ilegítimo vinha adotando uma estratégia que estava funcionando muito bem por 75 anos. Reitero, ataca como Estado, se defende com religião e posa de vítima. Funcionou por 75 anos. Netanyahu, para se manter no poder, abre mão dessa estratégia vitoriosa, se associa a uma extrema-direita fundamentalista que exige a construção do terceiro templo. Para isso, ele ofende não só os palestinos de sempre, mas os árabes e todos os muçulmanos do mundo. Só que os árabes são 400 milhões e não 8 milhões. E os muçulmanos são 2 bilhões e não 8 milhões. Então ele caçou briga com que ele não tinha a menor chance de ganhar. Com países muito mais ricos, muito mais poderosos do que o dele. No momento em que os aliados deles, os Estados Unidos da América e os cachorrinhos fradiqueiros do Ocidente, nunca estiveram tão fracos para piorar de lascar. Então é uma situação muito difícil a do Netanyahu. Some-se a isso o fato de que supostamente o Ibrahim Raisi, o ministro das Relações Exteriores, estavam discutindo com os Estados Unidos a solução de 2 estados, a revelia do Estado ilegítimo. O que aumenta a desconfiança, como eu disse,
Eu estou aqui falando às 14 horas e 45 minutos. E pode ser que antes de eu chegar em casa, tudo já tenha sido esclarecido com imagens e fatos. Mas isso não muda o fato de que a história toda é muito estranha. Certo? Eu preferi construir a minha análise não em cima de suposições. Tipo, está vivo, não está vivo, está ferido, não está ferido. Mas em cima de questionamentos que, qualquer que sejam os fatos, mostram-se válidos. Então, a história é estranha, muito estranha. E as consequências, por estranho que pareça, dependem pouco dos fatos, perdão. Dependem muito pouco dos fatos. Porque não basta que o Estado legítimo seja inocente. Ele tem que parecer inocente. Ele não parece inocente mesmo. Certo? Se tem um país que não parece inocente, é o Estado ilegítimo. Eles parecem culpados. E vamos discutir rapidamente como é a situação do Irã. O Irã não é um país estilo democracia ocidental. 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Existe um 4º poder. Uma espécie de poder moderador, que é o revolucionário. O Irã fez uma revolução em 1979. A Revolução Islâmica, ou Revolução Iraniana. Goste-se os identitaristas, sabe, aqueles bobos, aqueles manés que acreditam. Não, eu vi é um troll, né, claro, mas pode ser um bot, ou pode ser só um imbecil mesmo. Comentou numa postagem minha, da rede social das tretas, esse açougueiro, ó, já viu o papo, foi responsável pelo desviver 200 mulheres só porque não estavam usando véu. Quer dizer, que história ridícula, sem pé nem cabeça, sem nenhuma fonte e tal. Mas esse tipo de bobagem, os identitaristas, os liberais, os sionistas, ou acreditam ou divulgam. E muita gente, de fato, crê nessas bobagens. Sabe? Então, assim, foi construída toda uma mística em torno do Irã. Demonizar mesmo o país. Nos Estados Unidos, o Irã, se bestar, é mais demonizado que a Rússia. Certo? Mas, efetivamente, é um país de pessoas amáveis. Uma nação que evita o conflito, que é cuidadosa nas suas atitudes, firmes nas suas resoluções. Mas as resoluções, as ações do Irã são todas bem pensadas, são todas sensatas. E diante disso, demonizar o Irã não vai resolver o fato de que se o Irã reagiu como agiu no atentado envolvendo 11 funcionários na embaixada, imagine como ele vai reagir se qualquer micro suspeita de envolvimento do Estado ilegítimo se confirmar. Vamos colocar novamente o ponto. O Irã lançou ataques devastadores contra alvos militares, sem acertar nenhum civil, no Estado ilegítimo. 2 no deserto Negev, que foram afetados, e 1 nas colinas de Golã, especificamente a base de vigilância eletrônica de Jabal al-Sheikh, que foi destruído, embora eles não tenham, aí entra outra questão, eles não assumiram que esse terceiro, o mais devastador ataque, foi feito por eles, deixando mais ou menos espaço para a gente entender que o responsável foi a Federação Russa, o que deixa outra camada de cebola. Se a Federação Russa esteve com o Irã na ocasião da resposta ao ataque à embaixada, seria inocência a gente achar que a Federação Russa não estará com eles agora. Se a Federação Russa, como disse o Pepe Escobar, eu não tenho motivos para duvidar dele, derrubou um avião F-35 do Estado ilegítimo,
que estava carregando um artefato nuclear, é nítido que o Irã e a Rússia são aliados, são parceiros. E isso poucos dias depois da Rússia deixar ainda mais nítido que ela e a China são parceiras. Então, se a Rússia é amiga da China e se a Rússia é amiga do Irã, bom, o amigo do meu amigo é meu amigo. E o inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Vocês sabem onde eu quero chegar. Eu creio que não é de desconhecimento da maioria aqui as consequências do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, pelo grupo Mão Negra, executado por Gavro Príncipe, na cidade de Sarajevo. Nós sabemos aonde esse atentado acabou dando, certo? Nós sabemos o que aconteceu, ato contínuo a esse assassinato. Nós temos uma ideia clara do que aconteceu. A história nos conta. Ela nos mostra. Ela já aconteceu como tragédia. Então, é arriscada, muito arriscada. Ontem mesmo nós falamos dos riscos de uma terceira guerra mundial escalar, serem muito altos. Porque a Federação Russa, a essência do que nós dissemos ontem, tinha que convencer o Ocidente que ela estava falando sério nas suas ameaças, nos seus avisos, que havia determinadas linhas vermelhas que eles, o Ocidente, não poderiam cruzar. E nós comentamos nas lives de ontem que a Federação estava tendo muita dificuldade em convencer os Estados Unidos da existência dessas linhas vermelhas e inamovíveis. E aí nós até apresentamos umas opções que a Federação Russa tem, são basicamente duas. Usar um cogumelo à base de urânio, ou plutônio, ou hidrogênio, ou então acabar com o dólar, que foi o que basicamente, muito provavelmente, o presidente Vladimir foi tentar resolver com seu colega, camarada e irmão Xi Jinping, camarada Xi Jinping. Nós discutimos que o dólar estava com os dias contados. No máximo um ano. E adeus dólar. Ah, mas como pode? Nós explicamos. O poder dos Estados Unidos depende do dólar. O poder do dólar depende da confiabilidade da moeda. E essa confiabilidade está indo para o ralo. A própria China está se livrando de dezenas de bilhões de dólares todos os meses em título da dívida pública americana. No desespero, os Estados Unidos têm mandado os fraudiqueiros, Canadá, Japão, Reino Unido, Bélgica, comprar títulos da dívida pública americana, ou seja, financiar o déficit dos Estados Unidos da América. Mas isso não basta e não resolve o problema, que é o fato de que a dívida está crescendo. Ora, se potências estrangeiras, vou repetir, Japão, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, estão comprando o título da dívida americana, isso quer dizer que a dívida está crescendo. E o problema deles é exatamente essa dívida ser grande. E mais, se uma dívida de 35 trilhões de dólares, que cresce 1 trilhão a cada 100 dias, é um problema enorme, tanto que até o Mosca lá assumiu que é um problema muito grande, uma dívida de 35 trilhões, que está crescendo 1 trilhão a cada 100 dias, por conta de agentes estrangeiros comprando, é muito pior. Porque entra naquela questão que nós já discutimos e que foi levantada por David P. Goldman, no ensaio que eu sempre cito.
chamado Dependência Fatal, no qual ele fala que um grande problema dos Estados Unidos não é só a dívida enorme, é o fato de que passivos dos Estados Unidos somavam já em 2022, comecinho de 2022, 34 trilhões de dólares, e que hoje já chegam a 40 trilhões de dólares. Quer dizer, o problema não é só uma dívida impagável, o problema é uma dívida com estrangeiros enorme, e não só uma dívida passiva, mas também ativos. Esses 34 trilhões de dólares que eram em 2022 não era a dívida, o site US Debit Clock diz que é de pouco mais de 8 trilhões de dólares. Esses 34 trilhões de dólares não são passivos, são ativos. O que é isso? Ativos: ações de empresas americanas, infraestrutura americana, depósitos nos Estados Unidos, imóveis nos Estados Unidos. Então nós temos uma situação em que a dívida de 35 trilhões de dólares, mais de 8 trilhões já é com potências estrangeiras, e não bastasse isso, 40 trilhões de dólares em ativos dos Estados Unidos pertencem a estrangeiros. Que se resolvessem liquidar esses ativos, porque liquidar o passivo é complicado, porque os Estados Unidos podem simplesmente se recusar a pagar, argumentando que não tem dinheiro, não tem como. E é um argumento válido, porque eles realmente não têm dinheiro e não tem como pagar. O problema é o ativo. O ativo é muito mais fácil de você se desfazer dele. Quem controla os 40 trilhões de dólares em ativos americanos, essencialmente árabes, mas também japoneses, chineses, né? Asiáticos do modo geral, e até europeus, podem simplesmente dizer: não vou me desfazer desses ativos, mesmo que por um preço bem abaixo do valor de face. E isso quebraria de imediato a economia dos Estados Unidos. É a essência do artigo de David P. Goldman, Dependência Fatal. A essência do artigo é isso, nós já falamos muito sobre isso. Ter ativos em mão de estrangeiro é muito perigoso, ainda mais numa hora como essa. E ainda mais que alguns desses países, donos desses ativos, não são mais amigos dos Estados Unidos. É o caso da Arábia Saudita, é o caso dos Emirados Árabes Unidos. E numa situação como essa, que está envolvendo o mundo islâmico, isso se torna ainda mais perigoso, certo? Então, faz sentido o presidente Biden ter convocado uma reunião ministerial de emergência. Porque se os iranianos se convencerem de que a mulher de César não é honesta, eles têm várias opções: acionar os amigos, fechar o Estreito de Hormuz e decretar o fim do dólar, para não falar em destruir o Estado ilegítimo, coisa que eles já mostraram ter capacidade. Então, gente, não sei o que a história ou que as próximas horas ou dias vão mostrar que é verdade, mas o que fica é a honestidade de Pompeia. Ela não parece honesta. E bom, nós sabemos o que César fez. Resta saber o que Said Ayatollah Ali Khamenei vai fazer. Boa coisa não parece ser. E Bibi Netanyahu pode ter se convertido no Grávido Príncipe 2.0. E vocês sabem o que isso significa. Que Deus, portanto, tenha misericórdia de nossas almas. Tenha uma boa tarde e até a hora da live.